Bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa, mais um episódio desenvolvendo a nossa história nova, que por enquanto eu estou chamando de A Última Apresentação. E nessa história a gente está desenvolvendo a saga, né, de um grupo de atores que vão se encontrar ali durante uma viagem que eles resolvem fazer. E antes deles chegarem no destino deles, eles vão encontrar um autômato abandonado no meio do caminho. E esse autômato pertenceu a um artomante. E aí a gente vai ver como esses personagens vão interagir e como um vai influenciar a trajetória do outro. Na semana passada a gente começou a escrita propriamente, então a gente desenvolveu um pouquinho os dois primeiros protagonistas da história e também de relance assim descreveu algumas características do nosso ambiente, do cenário onde vai se passar a história, e é a partir daí que a gente vai continuar então. Eu lembro que esse trechinho aqui, depois que o personagem deixa de observar o ambiente externo e se volta para o quarto do velho ator, não estava muito bom, né? Precisava ajeitar. Não vou mexer nisso nesse momento, que ainda não sei, na verdade, como eu vou fazer. E aqui eu deixei realmente um gancho para o personagem ter um momento de flashback, para ele lembrar da noite anterior. E com isso a gente consegue apresentar melhor o velho ator, né, que não está presente nessa cena. E também já introduzir a questão dele ser um colecionador, do personagem mais jovem, né, que abre a história ser um colecionador. E ele está indo atrás de um item valioso, supostamente, e por isso ele deixa o senhor bebendo na estalagem e na manhã seguinte ele está desaparecido. Então é nesse pé que a história está. Vamos escrever algumas coisas aqui relativas à noite anterior na estalagem e a gente vê em que direção a gente vai seguir. Bom, então passando aqui o momento daquele trechinho que eu ainda preciso rever, eu continuei assim. Bem, senhor, se não precisa mais de mim. Enquanto despedia-se silenciosamente do magro estalajadeiro, Ziane revisitou os vestígios da noite anterior que ainda permaneciam em sua mente. O lugar não era muito diferente de outras estalagens daquela região. Tão logo o sol se punha, trabalhadores cansados começavam a chegar, e enquanto trocavam centavos por qualquer coisa que aliviasse o peso da existência, alimentavam uma conversa morna como o fogo de uma lareira durante a madrugada. Beleza, só um trechinho para começar a descrever a ambientação. E o que eu quero aqui? Eu quero mostrar que o Ziane é um personagem que está acostumado a viajar, está acostumado a ficar em estalagens. Então esse ambiente para ele já está um pouco cansativo, repetitivo, ele já sabe como funcionam as coisas ali dentro. No entanto, e é aí que eu quero chegar, ele se interessa pelo que rola nos arredores ali, né, durante a noite na taverna. Enquanto o senhor passa as noites ali na estalagem bebendo, falando da vida, relembrando do passado, ele está mais interessado na movimentação mais perigosa, mais obscura, nas barganhas, nas intrigas que ocorrem nos arredores ali da estalagem. Então isso a gente pode dar como característica do personagem. Vamos lá, vamos ver o que mais tem. Vamos imaginar aqui mais coisas para o interior dessa estalagem. Então eu segui assim. Um grupo jogava dados na mesa próxima aos fundos. Ao que parecia, o grande prêmio era uma galinha em uma gaiola. Após uma rodada, os gritos sobrepujavam as vozes roucas de homens alegres trajando roupas caras, que não passariam mais do que uma noite naquela cidade. Então eu tentei dar uma passada rápida pelo cenário. Só vou acrescentar aqui de comemoração, né? Após uma rodada, os gritos de comemoração sobrepujavam as vozes roucas de homens alegres trajando roupas caras. Então a preocupação aqui é dupla com essas descrições, e além de gerar o interesse do leitor por esse novo ambiente que ele está conhecendo, eu quero mostrar que é um lugar muito pequeno, muito simples, né? Provinciano, uma coisa assim isolada da civilização, onde ficam os ricos. Então essas pessoas que estão de passagem pela cidade já demonstram que esse é um lugar intermediário, é um mero ponto que fica entre dois destinos mais importantes.
Então isso aí meio que vai ser a tônica da história, né? Essa coisa da ligação, da separação, da necessidade das pessoas de se moverem sempre, de ninguém ter uma casa, uma moradia fixa. Então isso, mais do que um subtema, eu acho que é um braço, né? Uma fundação que vai ajudar a construir o tema maior, que é a importância das separações e reuniões para os indivíduos. Aos pouquinhos a gente vai organizando essas ideias. Vamos lá, vamos ver se eu já consigo mexer aqui nesse ponto para poder fechar essa lacuna. Beleza, eu acho que assim está um pouquinho melhor, né? Eu mantive as duas para poder comparar. Então antes estava assim. Respondeu Ziane, voltando-se para o quarto triste, mas perfeitamente em ordem. O problema dessa frase é que tinha o potencial de gerar uma confusão aqui, né? Voltando-se para o quarto triste, porque o quarto era triste ou ele era triste. E além disso, deixava a descrição um pouco fora de lugar, já que a gente estava vindo de uma visualização do exterior. Então a reformulação ficou assim. Respondeu Ziane, né? Voltando-se para o interior do quarto. O lugar, escurecido e perfeitamente em ordem, agora contrastava tristemente com o exterior. Então eu acho que assim serve para pontuar tanto a mudança, né, que a gente vai ter agora do presente para o flashback, quanto ajudar na descrição do estilo de vida do personagem que está desaparecido. Eu acho que essa descrição do quarto, que era triste, escuro e ainda assim perfeitamente em ordem, serve para construir um pouquinho melhor a personalidade do velho ator. Beleza. Vamos escrever então sobre o momento em que o Ziane resolveu ir embora. E ele vai dar uma última olhada no senhor. E a gente vai ter uma primeira descrição dele. Pronto. Ziane lembrava-se de ter buscado o velho Gaspar com os olhos, antes de deixar o salão. Ele estava em sua mesa costumeira, o rosto vincado recebendo a fraca luminosidade da lanterna pendurada logo acima. Ainda não estava irremediavelmente bêbado, mas a língua hábil já disparava histórias lamúrias sobre a velhice indesejada e impropérios a qualquer um que por algum motivo o incomodasse ou contrariasse. Então aqui a gente já começa a ter um perfil do velho ator, com todas as suas excentricidades. Tem dois estava nesse trecho, né? Ele estava em sua mesa costumeira e não estava irremediavelmente bêbado. Vou dar uma mexidinha nisso daqui a pouco. Eu só preciso agora de um contraponto. Estou mostrando aqui um senhor amargurado, ainda que seja falastrão, né? E que brigue com as pessoas, que seja uma pessoa irritadiça, né? E que gosta de beber. Mas eu tenho que mostrar também que ele tinha uma personalidade magnética, né? Que ele atraía a atenção das pessoas, que ele tinha um certo carisma. Eu acho que isso vai dar um contraponto interessante. Ele vai ter esses dois lados. Ao mesmo tempo que ele é uma pessoa difícil, ele também é uma pessoa querida, né, pelos outros, ou que pelo menos recebe um tratamento positivo, né, dos outros. Então vamos lá. Então, Gaspar raramente ficava sozinho. Seu jeito de ser, mesmo nos momentos de maior amargura, divertia as pessoas. Era um contador de histórias inigualável, ainda que sua voz envelhecida já não reproduzisse imitações e efeitos como antes. Então eu estou aproveitando uma vantagem aqui nessa história, já que, pelo visto, vai se tratar de uma relação entre mestre e aprendiz, ou entre protetor e protegido, ou então essas duas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho a chance de mostrar, apresentar um personagem sob o olhar do outro. Isso facilita muito, né? Porque o Ziane, ele já tem uma história com esse personagem mais velho, então ele já entende o jeito de ser dele. E a gente começando a história no ponto de vista dele não fica artificial, não fica fora do lugar se a gente usar o que ele já conhece do personagem nessas descrições. De repente a gente consegue fazer a mesma coisa quando o ponto de vista trocar, né? Quando a questão se inverter aqui.
Naquele momento, contava a um pequeno grupo sobre uma criatura que, nas madrugadas, escorregava por frestas mínimas nos telhados e forros de suas vítimas e arrancava seus cabelos de uma só vez. Então isso aqui eu ouvi isso em algum lugar, não me lembro mais onde, né, sobre essa lenda, não sei se é do Oriente. Isso aí faz parte de uma história famosa, né, do folclore de alguma cultura que eu já não me lembro. Então eu só estou aproveitando aqui porque eu precisava que o personagem contasse alguma história. Ziane já ouvira a história muitas vezes, aquela e muitas outras. Tantas foram as vezes em que esteve em uma estalagem com o velho ator. Eu estou voltando, né, à questão da repetição, né, da monotonia, da falta de estímulos e de surpresas que o nosso personagem mais jovem tem, né, e sente quando ele está frequentando as estalagens à noite. Isso para encaixar agora o interesse dele no que acontece fora dali. Então vamos ver como é que isso vai acontecer. Então o trecho completo ficou assim: Ziane já ouvira a história muitas vezes, aquela e muitas outras. Agora que eu vi que tem duas muitas, né? Trocar só pelo inúmeras aqui, pelo menos por enquanto. Só para não repetir. Depois eu penso melhor. Aí outra repetição aqui é o vezes, olha. Então aqui a gente troca por noite. Então vamos ver se assim deu certo. Ziane já ouvira a história inúmeras vezes, aquela e muitas outras. Tantas foram as noites em que esteve em uma estalagem com o velho ator. Sim, o lugar era igual a todos os outros, assim como as barganhas, sussurros, crimes e encontros ocorridos nos becos que a cercavam. Com o passar dos anos, esse cenário passou a interessá-lo cada vez mais. Nós temos passar e passou aqui. Isso é perfeitamente normal durante o primeiro tratamento, enquanto a gente está focado na ideia, a gente não pensa muito na repetição das palavras, né? Então por isso que às vezes a gente tem que voltar prestando atenção apenas nisso. Então aqui a gente troca o passou por começou. Com o passar dos anos, esse cenário começou a interessá-lo cada vez mais. Beleza. Então eu encerrei o momento do flashback, porque eu pretendo manter um pouquinho mais o suspense sobre o que ele foi fazer ali no beco. Eu primeiro preciso colocar o velho ator em cena, né? Então ficou assim: por reflexo, levou a mão à bolsa pendurada em seu cinto e desistiu de continuar aquela recapitulação. Não era hora de ficar remoendo lembranças. Além disso, pretendia dividir com Gaspar aquele relato, e era coisa demais para reviver duas vezes. Mas para isso precisava encontrá-lo. Então, tem alguns probleminhas aí nesse trecho. Preciso rever algumas coisas aí. E um dos segredos para a gente apresentar uma história, para a gente introduzir uma história, é resistir à tentação de contar tudo, né? Resistir à tentação de sair revelando para o leitor tudo o que acontece. No momento que a gente já deu a entender que o personagem viveu uma aventura na noite ali nos becos ao redor da estalagem, a gente mostra ele tocando na bolsa onde possivelmente existe um item adquirido ou roubado, qualquer coisa assim, a gente está aguçando a curiosidade do leitor e ao mesmo tempo informando o essencial, né, para poder haver uma compreensão da história. E o foco agora vai ficar na expectativa maior, que é que ele encontre o velho ator, o Gaspar Carezan. E aí, na interação dos dois, a gente vai desvendar o que aconteceu ali no beco e a gente vai decidir o quanto que isso vai afetar a história a partir de então. Eu escrevi no brainstorm inicial que o Ziane era um colecionador, eu ainda não sei colecionador do que. Agora eu já sei que tem que ser algo que caiba numa bolsa, né, no cinto dele. E assim a gente vai preenchendo as lacunas e usando os novos insights, as novas ideias para levar a história adiante. Então fica combinado que no episódio que vem é a vez do velho ator entrar em cena. E enquanto isso, se você ainda não viu, aqui do lado tem a playlist completa com todos os episódios, todas as histórias escritas até agora. E se você gosta de world building, de construção de mundos, tem também a playlist da nossa nova série Universo Planos e Fugas. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!